poltrona, que rufem os tambores. Muito boa noite pra vocês. E hoje eu tô com uma dupla aqui, é dupla especial, porque quando essa dupla tá aqui, dá raio, dá trovão. É ele, o homem, o mito, a lenda, Chico Lang! Hoje tem Corinthians, né? Finalmente. Hoje tem Corinthians e Remo. É, na Copa do Brasil, ou vamos é Remo ver. e Corinthians? Remo e Corinthians. É Remo e Corinthians. Mangueirão reformado. E ele, o vivão, Thiago Salazar, nosso repórter especialista em Corinthians. Gazeta Esportiva hoje tá imperdível, hein? Imperdível. A gente vai falar do empate do São Paulo contra o Ituano pela Copa do Brasil. Teve vaia no Morumbi, gente. Teve vaia no Morumbi. Já o Santos não decepcionou, venceu e ainda anunciou reforços. Olha que beleza. E hoje tem a estreia do Palmeiras no torneio. Alexandre Silvestre. Cadê o Silvestre? Já tá lá no Allianz Parque? Aê, Silver! Raio Silver, olha que lindo. Olha que bonito, né, Chico Lang? Muito bom, muito E bom. esse estádio de fundo é bonito? É O cenário horrível, é né? bonito, não é o Silvestre que você tá falando. Não, o cenário... O cenário, né? Obrigado por concordar. Silvestre é bonito, mas o estádio muito bonito. Até o Chico Lang achou o Allianz Parque bonito. Eu não achei nada, você que achou. O Silver vai acompanhar. Quem que é o Allianz Parque? Da W Torre. Não é não. É, lógico que Eu é. recebi Da um e-mail W que Torre. vai te explicar. Eu vou Vê ler. lá no teto que tá escrito lá, W Torre. Daqui a pouco tem o duelo de Palmeiras contra o Tombense, né? Já a Marina Buffon, onde ela está? A Marina Buffon tá de olho na movimentação da galera, da torcida corintiana, aqui na capital paulista. Ó, a Marina ali também posicionada. Nossa, tá num bar? O cenário dela tá melhor, hein? Seu cenário tá animado, hein, Marina? Eu A ficaria galera aí, ó. aí. Vamos ver aí se os corintianos E ela é mais estão... bonita que o Silvestre. Essa é muito mais bonita. Ela é... A Marina é que nota, Pachecão? Que nota que ela é? Cadê? Tem que achar o Pacheco. O Pacheco tá desesperado ali. Aí achou. Aí. Muito bom. E o meu cabelo, Pachecão? Que nota tá o meu cabelo? Nota 10. Ainda bem que não foi 9.4, né? Beijo, Pacheco. Ó, o Timão joga logo mais contra o Remo, lá em Belém do Pará. Então a gente vai falar sobre esse jogo e a Marina vai ouvir a opinião da galera, o que esperar desse Corinthians, até onde chega o Corinthians sem Renato Augusto. 2 meses, né, Salazar? Por aí. Por aí, 2 meses. Tudo bem, podia ser pior. Então fiquem com a gente vai num pé, volta no outro. Até já. Dicas? Beleza, pessoal, já estamos por aqui. Antes de seguirmos aqui, eu quero mandar um feliz aniversário para o Fabiano Acerbi, que é amigo da Dona Maria Helena e do Toninho, que são nossos telespectadores aqui da prateleira nota 10, nossos telespectadores top. Ele mora em São Caetano, torce para o Palmeiras, faz aniversário hoje. Então, o beijo está dado. Felicidades. Agora a gente vai para o Allianz Parque para ver como que está a movimentação por lá. Silver, conta pra gente, o estádio já está enchendo, já tem gente aí dentro. Tá vazio, é? Tá vazio ainda, Michele. Os portões estão para ser abertos. Apenas a galera que trabalha aqui no Allianz Parque, além da mídia, da imprensa, né, já se posicionando, como é o nosso caso aqui no Gazeta Esportiva, porém a casa irá encher, não vai lotar. 30 mil ingressos vendidos, grande público para a estreia do Verdão na Copa do Brasil, é o início da caminhada do bicampeão paulista rumo ao Penta da Copa do Brasil, esse time do Abel Ferreira. Teremos aqui um grande público, não igual ao da final contra o Água Santa, quebra do recorde do Allianz Parque, com mais de 41.400 pessoas. Mas teremos aqui umas 30 mil pessoas empurrando o Verdão, que não terá o Abel Ferreira no banco de reservas. O Abel foi expulso na final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, cumpre o primeiro de 2 jogos de suspensão. O João Martins, o fiel escudeiro do Abel, que é tão bom quanto o Abel, hein? Principalmente na questão tática, foi o que me disse um membro da comissão técnica fixa do Palmeiras. Ó, esse português número 2, ele é até melhor do que o Abel na montagem do time, na questão tática, técnica. O Abel é mais o gestor, tal. Claro que o Abel também é muito bom, mas foi uma informação que eu recebi na última semana, Michele. E o Palmeiras terá alguns desfalques em relação aos titulares. O Piquerez continua de fora, já estava machucado.
Rony jogou as finais do Paulistão com o braço fraturado, operou na segunda-feira, vai ficar aí mais de 1 mês e meio, ou mais ou menos 1 mês e meio de molho. E o Rafael Veiga, sem previsão de volta, também deixou a final do Campeonato Paulista com problema, no caso muscular na coxa. Serão desfalques do Palmeiras. Vou projetar aqui com direito a campinho e tudo, um possível Palmeiras para encarar o Tombense de Minas Gerais. A bola rola às 8 da noite, é o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Um possível Palmeiras, se o Abel, o João, se os caras quiserem montar um Palmeiras forte, um Palmeiras, digamos assim, mais próximo do ideal, com as peças à disposição, esse Palmeiras teria o Everton no gol, o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes, o Murilo e no lugar do Piquerez na esquerda, o Vanderlan, que vem jogando e vem dando conta do recado. O Fabinho deve entrar como primeiro homem do meio-campo, jogador da base, muito elogiado pelo Abel, então vai fazer a função do camisa 5. Com isso, o Zé Rafael vai para a posição de número 8. E no lugar do Veiga, deve jogar o Gabriel Menino, que tem capacidade técnica, qualidade para criar jogadas ali na meiuca do Verdão. Dudu numa ponta, Hendrick de centroavante e talvez o Breno Lopes na outra beirada, com possibilidade também do Giovani pintar por ali. Eu preferiria ver o Giovani nesse jogo, mas também a gente não pode descartar a entrada do Breno Lopes e até mesmo do Flaco Lopes, que andou fazendo gols, inclusive na decisão de domingo. No caso da escolha do Flaco Lopes, aí o Hendrick sairia da função de 9, iria jogar na beirada, porque o Flaco Lopes é 9 de ofício. Já eu volto com mais informações aqui do Allianz Parque. Essa gente palmeirense vai encher a casa e eles estão, nossa senhora, os palmeirenses estão no céu, Michele. É, então mesmo. E a nossa enquete de hoje é justamente em cima dos jogos. Vamos lá. Qual grande paulista vai vencer hoje na Copa do Brasil? Só o Corinthians vai vencer? Só o Palmeiras vai vencer? Os dois vão vencer ou ninguém vence? Não tem como, gente. Os dois não vencer. Eu acho que os dois vão vencer. Você vota lá no site gazetesportiva.com e pode dar a sua opinião também pelo Twitter, hashtag Gazeta Esportiva, que vai aparecer aqui embaixo, sua fotinho com o seu texto. Fala, Chico Lang, os dois ganham, só o Corinthians, só o Palmeiras ou ninguém ganha? E o seu Corinthians? Só o Palmeiras. Por que o Corinthians, Chico? O Corinthians está muito desfalcado. Eu não acredito que vá render tanto quanto poderia render, né, o time. Mas contra o Remo não ganha? Tem 5 desfalques, né? Daqui a pouco o Salazar fala. E o Remo é um time que não assusta tanto, mas na empolgação, jogando em casa, é outra coisa, né? Lá hoje vai estar lotado, né? O Corinthians foi recebido que nem nossa, quanta gente foi receber o Corinthians, muito legal, né? A penetração do Corinthians lá na região norte, né? É total, mas o time não tá aquela coisa, não. Talvez jogue Pedrinho no lugar do Roger Guedes. Mas o Pedrinho é bom. É bom jogador, mas ainda tem 17 anos, né? É aquele problema do Hendrick, é a mesma coisa, né? Fala. Eu acho que ambos vencem, eu tô com você nessa. Para mim, ambos vencem. Oh, o Corinthians, mesmo com alguma coisa a gente concorda. Mesmo com alguns desfalques, eu acho que o Corinthians tem um time totalmente capacitado para vencer o Remo. O maior desafio do Corinthians é o ambiente, é a atmosfera. O Mangueirão está reformado, vai estar completamente lotado. O time menor normalmente joga mais empolgado, né? Os caras dão a vida nesse tipo de jogo. Claro que vai ter essa dificuldade, mas se você pegar a provável escalação do Corinthians, o Corinthians tem um time com total capacidade de vencer o Remo lá. E entendo que o Corinthians vai fazer sim muita força para vencer o Remo lá, para vir para cá com a situação um pouco já bem encaminhada, pois a gente vai falar mais sobre isso, mas a partida de volta contra o Remo, ela fica no momento do calendário complicado para o Corinthians. Que vai ter o quê? Vai ter Libertadores e vai ter derby entre essas partidas. Então, é muito importante. A gente vai falar mais do Corinthians, mas é bem importante ir bem nesse jogo. Para mim, os dois vencem. O Palmeiras também, mesma coisa. Como o Silvestre comentou ali, é uma escalação também com um desfalque ou outro, mas é um ótimo time, vai jogar dentro de casa. E o jogo de volta do Palmeiras com a Tombense é em Minas Gerais, tem uma viagem, e ele é exatamente antes do derby contra o Corinthians. Então, eu tenho certeza que o Abel pretende ir para esse jogo com um time misto, com a classificação encaminhada, para poder ter todo mundo no derby. Portanto, acredito que hoje, Corinthians e Palmeiras, apesar de uma mudança ou outra na escalação, vão jogar ali, sério, vão jogar a vida para tentar resolver a situação já no primeiro jogo.
A torcida do Santos, Salazar, só teve boas notícias de ontem para hoje. O Peixe venceu e ainda anunciou reforços para a temporada. Vamos assistir? O Peixudo largou bem demais na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. E ó, essa não é a única boa notícia para a torcida santista não, hein? Vamos começar pelo jogo de ontem em Ribeirão Preto, porque o Santos venceu o Botafogo por 2-0 e ficou bem na fita para o restante da competição. Quem abriu o placar foi o Lucas Lima. Sim, o Lucas Lima, que recebeu um belo lançamento do volante Dodi e precisou de 2 chances para converter. 1-0 Peixe. O segundo foi dele, Marcos Leonardo, o menino da Vila. O atacante sofreu o pênalti e converteu com estilo peixudo. 2-0 placar final. O jogo da volta está marcado para o dia 26 na Vila Belmiro e uma derrota por até 1 gol de diferença classifica o time do técnico Odair Hellmann para a próxima fase. Além da vitória, o Santos anunciou oficialmente a contratação de três destaques do Água Santa para o restante da temporada. Eu tô falando do lateral Gabriel Inocêncio, do meia Luan Dias e do atacante Bruno Mezenga, o rei do gado. Gostaram das contratações do Santos? E aí, Chique e Salazar? Olha, vou falar primeiro do jogo, Mi. O jogo 2-0, o Santos não fez um bom primeiro tempo, o Botafogo criou várias oportunidades de gol, mas o Santos soube sofrer, né? Soube sofrer e quando pôde, foi lá e fez os gols. Mas você concorda comigo, Chico, que é duro ver o Santos sofrer, como você disse, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um time da Série B? O Santos teve menos finalização, o Santos teve menos posse de bola, o Santos trocou menos passes que o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu fico assim, resultado importante. Mas se eu fosse torcedor do Santos assistindo essa partida, eu ficaria com medo. Um medo do que vai vir pela frente, um medo do Campeonato Brasileiro que vem pela frente. Para mim é uma vitória que mostra que, de fato, o Santos vai correr um sério risco no Campeonato Brasileiro. O torcedor santista, o meu amigo José Calil da Transamérica. Nossa Senhora. Você sabe que no Diário do Litoral, onde eu deitou comecei... e rolou no Twitter lá. O José Calil escrevia as colunas. Eu era estagiário, eu recebi as colunas dele para publicar no jornal impresso ainda. Eu sou novinho, mas eu... Olha, vou dizer uma coisa para você, Salazar. O Calil, para mim, é o espelho do torcedor santista, né? Ele espelha direitinho o que o torcedor santista sente. E ele foi mais ou menos por aí que você falou. Foi, eu nem vi, mas... Foi por aí, ele não gostou, disse que o Santos ganhou o 3º jogo seguido, mas jogou pela 3ª vez mal. Muito mal. E que ele não está gostando do negócio. O Santos está vencendo e o resultado é importante, claro. O que a gente diz aqui é o seguinte, é que me parece que esse futebol é suficiente para vencer o Botafogo de Ribeirão Preto. Sim. Agora, esse futebol para jogar contra o Grêmio, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Fluminense, não dá. Domingo... O Santos depende sempre de uma jogada individual ou de uma cobrança de falta, bola na área. E tem fôlego para disputar o quê? Ele tem que focar em alguma competição? Santos tem que focar em não ser rebaixado. Esquece título. Se vier título, não vier, não tem problema. O foco do Santos tem que ser não ser rebaixado. Eu concordo. Acho que está certo. Tem que ir por aí. Mas o Santos, ninguém pode negar que não está conseguindo resultado. Conseguiu 3 resultados positivos. Trabalhar com resultado positivo é sempre melhor que trabalhar com resultado negativo. Com certeza. O futebol brasileiro é muito imediatista, né? Aliás, todo futebol. Você vê na Europa, quando um técnico lá perde 3, 4, 5 vezes seguida, também já começa esse negócio, vai ser mandado embora, vai estar fora. O Ancelotti aí, se não ganhar essa Liga dos Campeões aí, vai engrossar o caldo para ele. Olha, e dos reforços... O Bruno Mezenga, apesar de experiente, eu acho que é uma ótima alternativa para o Santos, que só tem o Marcos Leonardo também, ali. Né? O Gabriel Inocêncio, cara, bom lateral. Fez um bom campeonato paulista.
também acho que é um jogador importante que vai agregar bem ao Santos. O Luan Dias eu acho que é uma incógnita, foi bem em alguns jogos, não também em outros, joga na função do Lucas Lima, acho que é uma opção para o elenco. Vamos ver como é que vai ser. Agora, eu não sei, eu tô lendo certo? Inocêncio o nome dele, perdão, Inocêncio, que é gente boa demais, atendeu a gente naquela reportagem. Sim. Ele e o Bruno Mezenga, eu acho que vão agregar bem. Olha ele aí, esse aí. Ó. E eu acho o seguinte, Salazar, não concordo com você que o Santos tem que lutar para não cair. Porque se você fica olhando só para baixo, você vai pro fundo do poço. Ele tem que olhar ali, ó, quero ficar entre os 10 primeiros. Você acha que o Santista entra no Campeonato e pensa, você campeão? Não, Qual é a briga do Santos para você? A gente tem que pensar pra cima. Não, tudo bem, pensar pra cima. Mas qual ganhar. é o objetivo? O objetivo é ser campeão. Não, sempre a gente tem que tentar o melhor. Tem que tentar o melhor. Não pode tentar o melhor, tudo bem, mas assim, tem que ser realista. Por exemplo, Brasileirão. Eu quero ficar entre os 8 primeiros, quero conseguir vaga na Libertadores. Tem que ter a meta, senão... Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Se eu sou o Dani Helman... O que você faria? Eu faço assim. Eu jogo em função do Lucas Lima e jogo em função do Marcos Leonardo. Quando ele tiver o Soteldo, eu também jogaria em função do Soteldo. Hoje eu fui no posto abastecer, o Soteldo tava lá. Tava lá, mas tava andando? O que ele tava bem? fazendo? Sentado com os papéis lá, passei do lado dele, ele falou, não, é só um amigo aqui, estamos conversando. Tava sentado com os papéis no posto? Mas ele tá melhor? Comprando posto. Conversando. Comprando posto de gasolina. Tamo de olho. Aí, tá certo. Ó, o São Paulo decepcionou. Tá investido. Alguma coisa, porque sentado com papéis no posto eu nunca vi, não é? Conveniência, lojinha de conveniência, sentadinho. Então ele comprou a loja. Comprou loja, com certeza. Beleza. Ó, Soteldo é boa gente. Vem a Soteldo aqui pro Mesa Redonda, tá mais convidado, fazer as dancinhas dele. O São Paulo decepcionou o torcedor que foi ao Morumbi ontem, teve vaia. O Tricolor não conseguiu fazer um gol no Ituano, gente. Eu já disse que isso ia acontecer ontem aqui. Falei, não pode ir com medo pro Ituano, não. Vamos conferir, vai? Reportagem do José Paes. Nem adianta procurar aí nas imagens do meu querido amigo e parceiro Samuel Almeida, porque você não vai achar o Luan, nem em campo e nem no banco de reservas no jogo de ontem do São Paulo. O jogador foi barrado pelo técnico Rogério Ceni para a partida contra o Ituano e o mito tricolor vai explicar agorinha, especialmente para a turma do Gazeta Esportiva, o porquê dessa decisão. A gente gostaria que o Luan renovasse com o São Paulo. Não é uma ordem da direção, não é nada. Essa é da minha cabeça. Eu penso em preservar essa relação com o clube. Eu acho que é melhor definir essa situação. Porque um dia uma proposta, outro dia vem, vai. Então assim, vamos definir. Uma decisão para mim mais fácil, que preserva o São Paulo. Aproveitando então que você já tá aí, Rogério, solta também pra gente como que foi, na tua opinião, a estreia do Tricolor na terceira fase da Copa do Brasil. Aliás, boa noite, Rogério. Foi mal, nem te dei boa noite antes. Boa noite. Com relação ao jogo, acho que foi uma das piores partidas que nós fizemos. Mesmo em outros resultados que nós frustramos o torcedor, até mesmo com derrota e não com empate. Bora por partes aqui sobre o jogo, que o Rogério já deu spoiler, pessoal. O primeiro tempo do São Paulo foi horrível com H maiúsculo, muito ruim mesmo. Foram vários os erros de passe e só uma chance de verdade, uma chance real de balançar a rede do Ituano. Ituano que inclusive foi ao Morumbi para jogar por uma bolinha e quase achou essa dita cuja bola nessa cabeçada perigosa do Eduardo Persson. Nós precisamos melhorar muito. Hoje foi um jogo muito feio. Eu acho que foi um dos piores jogos que eu joguei aqui no São Paulo. Só pelo jeitão aí do que disse o Caleri, vocês já viram que deu ruim, né? Nem com a entrada do Luciano na vaga do Erisson, já que o Rogério resolveu começar o jogo de ontem com Erisson e Caleri, o São Paulo conseguiu tirar o 0 do placar. Com esse resultado, aqui no Morumbi, a situação segue completamente indefinida para o jogo da volta daqui 2 semanas no Estádio Novelli Júnior em Itu, no interior de São Paulo. Quem vencer no período regulamentar, é claro, avança para a próxima fase da Copa do Brasil, e se houver um novo empate no tempo normal, a decisão então fica para os pênaltis. Infelizmente, para eles foi melhor, porque pelo sistema que eles vieram para se defender e contra-atacar, eles a primeira parte conseguiram fazer bem. E nós, para construir, nós não conseguimos ter o nível de qualidade que a gente esperava para o jogo de hoje. Fase ruim, hein? Que não passa. Nossa senhora, eu vou te contar uma coisa. De ontem para hoje,
O que a internet começou a dizer que o Rogério Ceni estava ameaçado no cargo, por causa das vaias dos torcedores, que ele brigou com os jogadores, que ele está com problema de relacionamento interno, os jogadores não estão recebendo, enfim, tudo qualquer coisa podre que você pode imaginar pingou na internet essa madrugada. Eu estava acompanhando, estava sem sono, então eu fiquei lá vendo. Você fica fazendo isso? Eu fico acompanhando para ver o que acontece. Agora, a torcida está cansada do São Paulo, cansou. O São Paulo não consegue jogar ali, é uma coisa impressionante. Quando ele encontra um adversário fechado, que nem o Ituano joga, o Ituano jogou no 5-4-1. O mesmo esquema que jogou contra o Corinthians. Só que contra o Corinthians ele fez um gol. Né? O moleque chutou, a bola entrou no ângulo, paciência. Agora aí não. O Ituano perdeu várias chances de gol e em contra-ataque para a sorte do São Paulo. Se acerta, encaixa 2 bolas, o Ituano já estava classificado para a próxima fase. O São Paulo não ia reverter essa situação. Enfim, a crise do São Paulo está grande, eu não sei como é que eles vão resolver. O Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo, fica inaugurando o busto dele mesmo lá, fica inaugurando coisas pro sócio. Ele enfim, fez um busto dele? Fez um busto dele numa praça e inaugurou o busto dele na praça. Não. Não, é verdade. Verdade. Isso me lembrou o Saddam Hussein. Sabe o Saddam Hussein? Saddam Hussein fazia isso, né? Então, quer dizer, é brincadeira. Eu tô vendo São Paulo muito jogado e o Rogério Ceni meio perdido. E aí, Salazar? Eu acho que o José Paes ali resumiu bem o que foi o São Paulo ontem. Realmente muito ruim, horroroso o jogo. A gente aqui, alguns dias atrás, no Gazeta Esportiva, a Michele fez uma pergunta pra gente sobre qual seria o setor ali que cada time teria a maior carência. Eu lembro que a gente falou, São Paulo pra mim é a criação, é o meio de campo. Tentaram transformar o Luciano num camisa 10, o Luciano não é esse camisa 10, o São Paulo não tem um meia armador, não tem quem pense o jogo, o Rogério Ceni tenta apostar em 2 pontas, tenta apostar em 2 jogadores mais dentro da área como ele fez ontem, mas o grande problema do São Paulo para mim é não encontrar uma maneira de jogar, o São Paulo não tem uma maneira de jogar e o São Paulo não tem criatividade. Ontem o jogo foi horroroso, foi muito ruim, foi cansativo, foi chato, moroso, porque não tem quem pense o jogo e crie jogadas para o São Paulo. Então a bola ia para lá, vinha para cá, alguém cruzava. Aliás, a gente vai falar daqui a pouco dos cruzamentos, mas fica dependendo demais dos cruzamentos, dependendo demais de alguém resolver com algum lance individual. Não tem quem pense o jogo do São Paulo. Mas e o problema é que o Rogério Ceni também não está encontrando essa maneira, não está encontrando uma maneira de fazer o time jogar. Então a culpa é do Rogério? Não acho que é só do Rogério. Para mim a culpa é sempre maior dos jogadores. Mas o Rogério não está conseguindo encontrar uma solução. Os jogadores não estão resolvendo, ele muda e não está chegando. O time do São Paulo é ruim? É ruim? É ruim. Eu acho que... É ruim pior que o Santos, por exemplo? Não é pior que o nível. Santos. Não é pior que o Santos. O São Paulo tem as suas limitações. Eu acho que tem um bom time, mas tem uma carência grave, que é no setor de meio de campo, criação. O São Paulo simplesmente não tem quem pense o jogo. Ô, Mi, sabe quem foi bem? Quem? Que você gosta e acha que é um baita do goleiro? Quem? Jefferson Paulino. Ah, claro! O Jefferson Paulino fechou o gol. Lembra? Ele é do seu tamanho, mais ou menos. Eu sou um pouquinho maior, né? Fechou o gol o Jefferson Paulino. Sou fã do Ele Jefferson repôs Paulino. 2 bolas erradas, é verdade. Mas Tudo na bem, reposição acontece. não foi bem. Não é Mas fácil. debaixo dos 3 pau, Ave Maria. Ele é bom mesmo. Vamos conferir mais um pouquinho da repercussão do empate do São Paulo contra o Ituano. Quem chega para o debate é o José Paes, que curtiu um camarote ontem no Morumbi, né, Zé? Conta pra gente o que você fez no camarote, as comidinhas que você comeu e o que você traz pra gente do Tricolor aí. Fala, Mi, beijão pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, comida de graça e pagode eu gosto mais que respirar, né? Já tava ali mesmo, né, na Arena Renco, ali um abraço pro pessoal lá, pro Laranjeira, pra todo mundo, pra Ana que recebeu a gente super bem. Aí rolou uma esfirrinha, eu peguei, rolou uma pipoquinha, eu peguei também, rolou um quibe, eu peguei também. Agora, o Luca Castilho, o nosso produtor que tava aqui com a gente, tava lá com a gente ontem, viu, Michele? É brincadeira, até já vou pedir desculpa pro pessoal lá da Arena Renco, que o homem comeu pra caramba. Deu um prejuízo danado, não sei nem se a gente vai conseguir
conseguir voltar lá numa nova oportunidade, hein, Luca? Muito feio, senhor. Mas vamos falar aqui do São Paulo, né? A gente está aqui para falar do tricolaço do Morumbi. Realmente ontem tudo bonito lá no camarote, mas no jogo muito ruim, como vocês bem comentaram aí agora aqui no Gazeta Esportiva. Mas a gente tem uma foto aí para mostrar para vocês do Luan. Luan foi o grande tema aí, né, do nosso pré-jogo aqui no Gazeta Esportiva ontem. Também o Rogério Ceni falou sobre ele na entrevista coletiva. E o Luan postou essa foto aí, ó, depois do jogo contra o Ituano. Então tá o Luan, tá também aí o Gabriel Neves, temos o Moreira, o Rai Ramos, todos os jogadores que não foram relacionados para essa partida pelo técnico Rogério Ceni. O clima ali parece bom entre os jogadores, né? Tudo belezinha entre eles, o Luan ali com um sorriso, tudo tranquilo. A informação que a gente tem é de que hoje haveria aí uma reunião entre o staff do Luan e também o São Paulo para que essa negociação aí, essa renovação de contrato andasse um pouquinho. São Paulo ofereceu X, Luan quer receber Y, não estão achando aí um denominador comum, mas vamos ver como é que fica essa situação. Tem também a questão do Luan não saber se vai ser mais utilizado pelo técnico Rogério Ceni, enfim. Por enquanto, tudo meio paradão, viu, Michele, nessa negociação aí envolvendo Luan e também o São Paulo. E muitas vaias ontem no Morumbi, né? Aliás, vamos colocar as vaias aí no fim da partida, depois eu comento um pouquinho aqui com vocês no Gazeta Esportiva. Sobe o som para as vaias aí, Fini. Pois é, Michele, pois é. A torcida organizada do São Paulo, recentemente até foi lá no CCT da Barra Funda conversar com o elenco, com diretoria, enfim, com todo mundo aí, com o presidente, com o Rogério Ceni. Existe aí um pacto, vamos colocar assim, entre aspas, né, entre a Independente, a principal torcida organizada do São Paulo, e o time do São Paulo, para que não haja um tipo de protesto nesse momento, nenhum tipo de cobrança, tá todo mundo fechadão ali com o Rogério Ceni. Mas o torcedor que não é organizado, esse, Michele, não quis nem saber. A hora que o jogo terminou ali 0-0, a galera vaiou mesmo, inclusive rimas aí, não é mole não, tô cansado de time amarelão. O clima não foi nada bacana porque o São Paulo jogou muito mal, realmente, nessa partida aí diante do Ituano ontem, lá no estádio do Morumbi. Salazar falava aí sobre cruzamentos. Eu não sou muito bom com números, né? Fiz faculdade de humanas aqui na nossa gloriosa faculdade Casper Libero, a amada faculdade Casper Libero, mas São Paulo ontem, Michele, 57 cruzamentos. Uma partida de 90 minutos, era chuveirinho toda hora para a área lá do Paulino, do nosso goleirão do Ituano, que você tanto gosta. Toda hora cruzamento, São Paulo não conseguia se encontrar pelo meio, tentava ali pelas laterais, enfim, um jogo muito ruim realmente. E o São Paulo já fez 2 partidas, né, depois desse recesso que o Tricolor teve aí pós-eliminação no Campeonato Paulista. Pegou o Tigre lá na Argentina e teve esse jogo de ontem contra o Ituano. Então, 4 tempos jogados. 3 deles muito ruins. O primeiro tempo contra o Tigre, assim, muito mal. Depois, no segundo tempo, melhora. E aí a gente vem com aquele questionamento. Será que o Rogério não está mais conseguindo trabalhar esse elenco? O elenco não está mais fechado com ele? Ou será que o problema é técnico? Não técnico, o Rogério. O problema é técnico do elenco. Falta ali qualidade técnica, falta material humano para que o Rogério consiga trabalhar esse time do São Paulo. São os questionamentos que vão surgindo aí. E na minha segunda entrada a gente vai falar mais de ambiente no São Paulo, porque ontem o Rogério falou pela primeira vez sobre o caso Marcos Paulo, viu, Michele? Mas é daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. Vai daí. Então, ótimo, Zé. O Zé trouxe vários questionamentos muito importantes. Então, primeiro, será que o Rogério Ceni não está passando para a equipe? A gente comenta muito aqui, por exemplo, falta criação de jogada, falta jogada ensaiada, falta alguma coisa ali no meio campo. Acho que a gente identificou só de olhar e o Salazar também já tinha falado. Ou o elenco não faz o que o Rogério manda fazer. O que vocês acham que está acontecendo? Porque tá muito ruim, gente. 57 chuveirinhos lá na área, não dá. Sabe o que é pior do que 57 chuveirinhos na área? É não acertar nenhum, é o que eu acho. Foram 12 certos. São 12 cruzamentos. De 57, Nossa. 12 foram cruzamentos certos. Voltem pra Último, escolinha. né? Todos os demais Voltem pra foram escolinha de cruzamentos futebol. errados. Porque pela madrugada, né? Inclusive o último, que o Luciano testou e o goleiro seu defendeu. herói pegou, lá o nosso querido Jefferson Paulino pegou, espalmou a bola, olha, acho que é isso. Não, é o último lance. É o último lance Mas, da partida. Respondendo a Michele, eu não acho que existe um culpado, um problema. Não existe. Antes de tudo, eu queria comentar a situação das vaias. O José Paes falou que teve um pacto da organizada com o clube, mas esquece. Eu cobri o São Paulo por quase 3 anos. É perfil do São Paulino é esse. Vai vaiar. Eles vaiam no primeiro tempo já. Quando joga mal, acaba o primeiro tempo, já tem vaia. Não tem essa conversa. Agora, para mim, o problema é dos dois.
É todo o Rogério mundo, né? Ceni não está encontrando uma solução. É. Mas os jogadores também estão devendo muito. E também tem a parte da diretoria, porque, repito aqui o que eu falei agora há pouco, o São Paulo não tem um jogador para pensar, para criar, para armar o ataque do São Paulo. Não tem esse jogador. O Rogério não tem essa peça. Ele está tendo que se virar sem esse armador. E ele não está encontrando uma solução. Agora, 50 cruzamentos para a área, me lembrou Quase 60. A Inglaterra, na época do Peter Crouch, né? Só jogava pro alto. Só jogava pro alto. É a Inglaterra dos anos 70. Se ainda tivesse um Jardel lá... Se tivesse um Jardel, tudo bem, mas não tem, né? A molecada Então, não lembra, mas cruzamento com o Jardel era caixa. Nossa, não tinha como lamentável o São Paulo. Não tem opção de ataque. Agora, me surpreende o Rogério abrir mão do Luan. O José Paes começou falando da situação do Luan, a gente trouxe essa informação ontem aqui em primeira mão, o jogador foi encostado, aí o Rogério confirmou, explicou por quê. Hoje tem Por quê? O que ele falou? Porque ele está negociando, renovação. O Rogério, então, decidiu, enquanto você negocia, você fica aí. A informação que a gente tem é de que vai ter uma reunião hoje. Inclusive, o Rogério confirmou isso na coletiva. Falou, vai ter uma reunião amanhã, então... Hoje? Hoje, no caso, hoje vai ter uma reunião. Vamos ver se eles vão acertar ou não. O que eu penso sobre isso é, se o São Paulo não renovar com o Luan, o São Paulo vai se arrepender. Palmeiras está de olho, o Abel está de olho. O Luan, se ele sair do São Paulo, ele vai para um time grande. E para mim, ele vai para jogar. Se ele fosse para o Palmeiras hoje, para mim, ele seria titular do Palmeiras. Jogador, que nota você dá pro Luan? Pro Luan, 7,5. E você, Chicão? Eu dou, na posição dele hoje, nota 9,5. Eu também. Nota alta pro Luan, viu, Luan? Ele é muito bom, hoje, muito bom jogador. o São Paulo não pode perder o Luan, vai se arrepender. O São Paulo vai se arrepender. Corinthians joga lá em Belém do Pará, terra do Calypso. A gente é uma música do Calypso, né? Marina Buffon saiu aqui da capital paulista para ver onde que o torcedor alvinegro vai se concentrar para assistir o jogo. Boa noite, Marina. Você já tem aí a provável escalação do Timão? Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta quarta-feira. Antes de falar da escalação, dá licença, vou pedir aqui para o Marcinho mostrar a rua, que eu estou no bairro mais boêmio de São Paulo, na Vila Madalena, na Zona Oeste aqui. Vocês estão ouvindo aí o sambinha que está tocando? Pois é, gente, tá tocando sambinha, tem gente bebendo água gelada, uma água com espuma, sabe, Michele? Eu sei que o Salazar gosta, hein? E aí, eu vou trazer logo a escalação pra vocês. Mas escalação do quê, né? Escalação de Remo e Corinthians, sair da redação e vim aqui pra Vila Madalena pra trazer as informações do jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Remo estreou na primeira, o Corinthians entra agora na terceira fase, vai em busca deste caneco, já que o ano passado parou na final, mas acabou perdendo do Flamengo, que acabou conquistando esse título. E agora a gente sabe que o Corinthians, o Fernando Lázaro, não tem 5 nomes, está com 5 desfalques aí para esse jogo, para essa partida de estreia. Não tem Renato Augusto, Balbuena, Rafael Ramos, o Caetano e também o Júnior Moraes. Mas a gente vai passar a escalação, vamos colocar na tela aí então a provável escalação do Corinthians com Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes, Matheus Bidu, ou então Fábio Santos, o Cantígio ou Rony, Maicon, Paulinho, Fausto, Adson e na frente Yuri Alberto e Pedro. Vocês estavam falando mais cedo aí sobre essa oportunidade que provavelmente o Fernando Lázaro vai dar para o Pedrinho iniciar entre os titulares. E aí a gente viu, né, algumas modificações que provavelmente o Lázaro deve fazer pensando na sequência da temporada. Mas o Corinthians não estava parado até pouco tempo? Pois é, mas a partir do final de semana começa o Campeonato Brasileiro e aí todo aquele calendário que a gente já conhece vai começar com tudo. Por conta disso, muito provavelmente hoje, daqui a pouquinho às 9h30 da noite, o Corinthians deve entrar em campo com essa escalação. Volto com vocês para falarem aí sobre o que vocês acharam desse time provável. Beleza, time provável do Corinthians. Eu vou dar um recado e eles já comentam sobre o time do Corinthians, tá? Chico Lang, a escalação do Corinthians, Salazar, a escalação do Corinthians, projeção aí, situação, everything, everybody. Bom, eu quero lembrar, Chico, antes de você falar, aquilo que eu comentei do Palmeiras vale para o Corinthians. Corinthians e Remo na Neoquímica Arena, jogo de volta, é exatamente o jogo antes do derby com o Palmeiras. Então que dia que vai ser? Olha aí na coisa, o calendário, porque você fala que é antes do derby. Eu falo antes, dia 26 de abril, quarta-feira, Corinthians e Remo. Tá. E dia 29, sábado, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. E aquela da Libertadores que você falou? falou? Vem logo na sequência, Corinthians e Independente Del Valle. Ou seja, é importante, Chico, para o Corinthians uma vitória hoje lá.
verdade. Fabinho vai ficar tranquilo. Agora, Chico, pela escalação que a Marina mostrou pra gente ali, eu não entendi o seu pessimismo. Então, eu acho assim, o Pedrinho não devia jogar hoje. Hoje era jogo para o Christian Barleta estrear bem. Acho que vai acontecer estrear, isso Chico, no decorrer da partida. Mas eu acho que era uma hora de colocar o Barleta, que ele já fez, pelo menos 3, 4 coletivos com todo mundo. Ele é um atacante, ele sabe posicionar bem na área, né? Sabe jogar mais enfiado, né? Mais pelas pontas. E eu acho que seria uma boa jogada. O Pedrinho não pode ser queimado, sabe? Eu acho que ele tem que jogar, o Pedrinho, se eu fosse o Lázaro, colocaria o Pedrinho na Neoquímica Arena, para ele pegar a confiança, que nem fizeram com o Adson. O Adson fez Eu acho que o pensamento do Lázaro é o seguinte, ele tem 2 jogos. Então, imaginando assim, se der ruim, eu tenho um jogo de volta na Neoquímica Arena para conseguir a classificação, que é o mais importante. Então, pensa assim, preciso rodar o elenco, o Roger Guedes, por exemplo, deve ficar de fora. Vai ser a primeira vez que o Roger Guedes não vai começar um jogo no ano. Ele começou todos os jogos do Corinthians no ano, 14, se não me engano. Isso. Jogou todos. Deve ser a primeira vez que ele vai segurar um pouquinho o Roger Guedes. 10 gols. E eu penso o seguinte, eu concordo com o Lázaro nisso. Bom, eu tenho 2 jogos, eu tenho um time que é inferior ao meu, eu vou lá, testo alguns garotos, dou oportunidade. Se der algum problema, deu ruim, eu tenho meu jogo de volta aqui que eu posso garantir minha classificação. Acho que é suspeito que é assim que o Lázaro está pensando. Mas eu acho, Lázaro, o seguinte, se hoje você pode trocar 5 jogadores, o técnico do Ituano fez isso com o São Paulo. Meu receio é o Cantillo. Pois é, você pode trocar 5 jogadores, você pode trocar quase meio time. Menos de meio time. Por isso que eu acho que o Barleta vai jogar. Então, aí que tá. Eu acho que o Lázaro tinha que pensar em ganhar e colocar em campo o que ele tivesse de melhor. Muito bem, novo contato com o Allianz Parque, voltamos com informações do jogão de hoje, porque todo jogo do Palmeiras é jogão. Vai daí, Silver. Acabou de chegar uma informação quentinha, Abel Ferreira. O professor está liberado para comandar o Palmeiras à beira do campo. O português foi liberado pelo STJD, Michele. Acabou de sair. Ele pegou 2 jogos de gancho, havia pego 2 jogos de gancho pela expulsão na final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, mas o tribunal liberou o Abel em troca de doações e cestas básicas para associações de caridade, coisas do gênero. Então teremos o Abel Ferreira aqui à beira do gramado. Dada a informação, vamos à diversão, porque a torcida do Palmeiras, foram vendidos 30 mil ingressos para a estreia do Verdão contra o Tombense Copa do Brasil. Torcida do Palmeiras quase todo jogo, na verdade. Tem uma musiquinha que é assim, imprensa de Gambá, filho bacana. Antes era Chico Lang, agora é imprensa de Gambá. Mas a imprensa não é só de Gambá não, viu, torcida do Palmeiras. Ó a mídia palmeirense aqui, Palestra Net, os caras tudo com a camisa. É tudo clubista. Fala seu nome. Cuca Ed Carlos, conhecido como Cuca. Um abraço pra toda a galera do estúdio. E eu só não tô assistindo vocês, que eu assisto todo dia, porque eu tô aqui, Palestra Net, na mídia palestrina. Como é que chama o comentarista? Fernando Ricci e a Silvia Tironi. Vamos ouvir o Fernando. O time do Tombense, a gente não tem muito o que esperar. Agora eu tô ficando famoso aqui, porque o pessoal da Gazeta tá me entrevistando aqui, eu tô ficando muito famoso. Queria mandar um abraço para minha mãe, para meu pai, para você que está aí do outro lado. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. A Silvia, né, Silvia, querida? Oi, boa noite. Eu queria, na verdade, mandar um beijo para o Chico Lang. Sou muito fã do Chico Lang. Beijo, querido. E os caras são tão torcedores aqui, porque é a tendência do mercado também, a mídia do clube, né? Diga. Só lembrando que o nosso lema aqui é de porco pra porco, essa vai pro Chico, hein? E lá no fundo tem um outro rapaz com a camisa verde também. A camisa dele tá com tifose nas costas. Tifose em italiano é torcida. Aqui mais uma mídiazinha palmeirense, olha lá. Ah, imprensa de Gambá, filho bacana, né? Sei. Aê. Rádio Web Verdão. Tem que ser palmeirense ou tem São Paulino corintiano vestindo camisa verde aqui na equipe? De jeito nenhum. O primeiro item do currículo é ser palmeirense. Nome completo, senhor? André Neri. Eu queria mandar um abraço pro Chico Lang. Fica à vontade, pode Chico Lang, você tomou muito água? Passou mal de tanta água benta, né, Chico Lang? Seu nome, meu querido? Cláudio Ritti. E aí, Ritti, como é que é? Comentarista, você puxa o saco do Verdão ou leva a sério? Não, é a torcida Amendoim. Nós fazemos parte da torcida Amendoim.
mas a gente também dá umas alisadas de vez em quando para não ficar só dando pancada, né? Mas não tem por que dar pancada ultimamente, né? Tem só que comemorar. Boa transmissão, e só pra fechar, coisa rápida, tem uma rádio infiltrada aqui, ó. A Rádio Craque Neto, rádio de corintiano. Rafael, Você torce pro Corinthians mesmo? eu torço para o São Bernardo Futebol Vem Clube. com esse papo aí. São Bernardo Futebol Clube. Londrina, Juventus da Moca, não sei o quê. Sou do ABC Paulista. Torço para o Tigre do ABC. Seu nome? O mais vitorioso. Seu nome? Rafael do quê? Rafael Jacobucci. O nome do amigo aqui, comentarista? Cleiton Gamarra, nosso narrador, garotinho. Beleza, olha, a Rádio Craque Neto do Corinthians tá por aqui também, Michele. Beijo pra vocês. Muito legal conhecer esses bastidores, ver onde a galera fica posicionada. E eles estão preocupados comigo. Eu não entendo essa O pessoal situação do lembrou muito Palmeiras. de você, né, Chico? Eu não entendo. Esses caras foram campeões no último domingo, mas estão preocupados comigo. Que será? Obrigado pela preocupação e Pelo vão pro menos- inferno. Mas, pô, mas o recado da moça ali, comentarista, eu senti que foi carinhoso. Não, Foi carinhoso. Os outros, linda foram, os ela. outros foram irônicos. É. Ela foi carinhosa. Senti. contigo. Todo mundo beijo ama pra ela você. também. Todo Tá mundo vendo? ama o Chico Lang. Muito obrigado, Michele. Mas o Chico Lang é nosso, não adianta, não. Um beijo pra menina lá, gostei dela. Linda, E, ó, os olhos azuis. e você quer saber de uma coisa? Ela comenta bem. Comenta bem. Comenta bem. Pelo jogo de ida, Não. o Abel, e o Abel que Sim, teve eu ia esse falar efeito isso. aí, Você vai essa deixar a gente situação. falar do Abel? Vou deixar, fala bem, né, porque não tem o que falar. Não, Conseguiu o efeito aí. Bacana, conseguiu o efeito suspensivo, mas sinceramente, não ia mudar nada. Você acha que ia mudar alguma coisa o Abel não tá no banco hoje? Não. Palmeiras e Tombense, no Allianz Parque. Ah, eu Esse acho. time do Palmeiras que Eu acho. já joga tudo no automático, os caras tocam a bola Ah, sem é? nem olhar pra onde. Não sei não, porque não tinha perdido o primeiro jogo lá pro Água Água Santa. Santa. Então, aí o Outra- pessoal, mas o pessoal é dá uma outra olhadinha coisa. pro Abel ali, ó. Ai, meu Deus, que medo. Não, era outra situação. Assim, bacana, E pro aí, Palmeiras é casa? sempre melhor que o Abel esteja no banco de reservas, claro. Pra ele também é melhor. Para as mulheres também. Vamos pular essa parte. Também vou. Não ia mudar nada pro Palmeiras. A minha opinião é de que não ia mudar nada Não, pro time do e- Palmeiras em campo. Não, e Tudo outra pra coisa, torcida. tem a obrigação de ganhar o Tombense, né? Peraí, né, meu? Pô. Obrigação, né, O gente? time jogando de costa. Se não ganhar, é vergonha? É. Vexame. Eu tava vendo aqui, Salazar. eu acho. A Tombense está na quarta divisão, meu. Crise. A Tombense está na quarta divisão. Sim, Pô, não, peraí, não tem. pô. Os caras Seria são uma amador enorme aí. zebra. Aliás, um abraço para todos os jogadores da Tombense, seus familiares são lá de Minas Gerais. Um beijo, mas o O Palmeiras legal tem desses obrigação jogos de é sempre o ganhar. jogo da volta, na casa dos caras. Isso que é legal. Pelo jogo de ida das quartas de final da Champions, o Real Madrid venceu o Chelsea no Santiago Bernabéu. Na primeira etapa, Benzema abriu o placar para o time espanhol. Já no segundo tempo, o Asensio, é isso? Asensio entrou no lugar do Rodrigo, marcou o segundo e o último gol da partida. Real 2, Chelsea 0. No outro jogo do dia, pela Champions, o Milan venceu o Napoli 1-0. Os jogos de volta das quartas de final acontecem terça-feira da semana que vem, tá? Voltando para a redação, você de casa, você lembra daquela polêmica entre o Rogério Ceni e o Marcos Leonardo? Você não lembra? Então, ontem foi a primeira vez que o treinador falou sobre esse assunto. José Paz separou a declaração pra gente. Ô Zé, ele esclareceu tudo, então nossa audiência rotativa conta o que foi que rolou e explica tudo. Mas conta a história completa, porque o pessoal esquece. Pois é, treta com o Marcos Paulo, viu, Michele? O que aconteceu? Lá no Campeonato Paulista, quando o São Paulo foi eliminado, né, pro Água Santa, no dia 13 de maio, depois desse jogo, aí o Marcos Paulo foi lá para as redes sociais, fez um postzinho ali no story do Instagram, deu aquela cutucadinha no Rogério Ceni, todo mundo que falava ali no post dele também, ele curtia, enfim, que procó danado. No dia seguinte, Rogério reuniu o elenco, chamou ali o Marcos Paulo para uma conversa numa roda ali que estava todo o elenco do São Paulo, o negócio deu uma escalada ali entre os dois. Enfim, desde então o Rogério não falava sobre esse tema. E por quê? Porque no jogo contra o Tigre, o último jogo, penúltimo jogo agora do São Paulo, né, nessa volta aí às atividades do Tricolor Paulista, o Rogério não respondeu sobre esse assunto na entrevista coletiva. Ele não foi questionado sobre isso lá na Argentina. E ontem, como ele estava aqui nos nossos domínios, aqui no estádio do Morumbi, né, um colega jornalista então fez esse questionamento para que ele explicasse o que de fato aconteceu ali entre ele e o Rogério Ceni e também o Marcos Paulo, e se a relação dele, Rogério Ceni, com o elenco do Tricolor depois desse quiprocó danado aí é boa. Então vamos conferir o que disse o Rogério Ceni. Para mim, o clima entre mim e os atletas é sempre muito bom. Eu trabalho
todos os dias com eles. Com relação ao Marcos Paulo, o que tem de anormalidade é a postagem dele na internet. Fora isso, não tem nada de anormal. E para mim, que eu converso com um jogador dentro do campo, sempre com educação, sempre com respeito, sempre colocando em cima daquilo que ele declarou na internet, mas trabalho todos os dias com ele, é um bom menino, não tem problema nenhum em trabalhar com ele todos os dias. Entrou no último jogo, participou do último jogo. Entendo quando o jogador fica chateado, qualquer coisa, pode vir conversar e tudo, mas se expressar pela internet eu acho que é a única anormalidade que existe. Ou você acha que não existe cobrança entre treinadores e jogadores em todos os lugares? Trato-os sempre super bem, cobro durante aquela 1h30, 2 horas de atividade diária, cobro a todos da mesma maneira, igual, e para mim não tem, isso é um fato encerrado, um assunto encerrado. Michele, o Rogério ele tem muita moral, né, com o Belmonte, que é o diretor executivo de futebol do São Paulo, com o Casares, Júlio Casares, o presidente do Tricolor. Agora, com o elenco, fica aí essa dúvida, como é que tá a relação do Rogério com o elenco do São Paulo, principalmente depois desse episódio aí envolvendo o Rogério Ceni e também o Marcos Paulo. Uma última informação aí para vocês que estão assistindo o Gazeta Esportivo, o Beraldo, o zagueiro Beraldo, ele acabou se machucando na partida de ontem, né, teve que ser substituído, até entrou o Diego Costa, que não jogava aí há 6 meses, o Beraldo passou por exames, nenhuma lesão muscular foi detectada, ele vai seguir aí um tratamento lá no Refis do São Paulo, vai ser avaliado diariamente, mas não deve ser problema aí para a sequência da temporada, lembrando que tem 8 jogadores aí que vem desfalcando o São Paulo por causa de lesões, Michele Gianella. Devolvo para vocês, será que acabou essa polêmica aí, Rogério e Marcos Paulo, Michele? O que você acha? Vai dar... Olha, eu acho, Zé, tava até comentando aqui com o Chicão, que o Rogério tá ressentido ainda, gente. Tá magoado. Mas tá coberto de razão. Pô, mas não digeriu, não resolveu? Mas quem falou que ele não digeriu? Pô, olha o jeito que ele tá falando. Mas eu acho que ele foi sincero. A gente não reclama tanto, que os caras é um media training e tal. Eu gostei. Na época a gente falou aqui que a gente concordava com o Rogério. Salazar. Eu gostei. Situação seguinte. Você chegou e falou. A gente tem uma treta. Aí, brigou, você falou mal de mim. Todo mundo já sabia. Tudo bem. Aí, como que o cara perguntou pro Rogério? Perguntou, como é que tá a situação? Perguntou se a situação foi resolvida. Se tem alguma coisa de anormal. Aí ele virou e falou, a única coisa é de aquela anormal... postagem. Falou assim, olha, essa situação já está toda resolvida e está encerrado. Não precisa retocar, falar que é anormal, postar na internet. Ele ressuscitou, trouxe tudo à tona que está aqui, ó. Eu acho que ele respondeu o que ele tinha que responder, porque o Marcos Paulo foi muito mal. Cara, mas já passou. Ele já tem que ter resolvido isso. A pessoa, quando é rancorosa... Eu acho que ele falou o que tinha que falar. Arruma pra cabeça, né? Gente, olha... Eu acho que é pra ficar assim bem, ó, tá vendo, Marcos Paulo? Aqui é assim, entendeu? Acho que ele tá... cara, ó, isso aí não dá. O seu jogo tem que seguir, cara. Isso é rancor, isso faz mal pra ele e pro grupo. Parece a minha mulher lá em casa. Na próxima vai pensar 2 vezes. Tá na hora de falar de grana por aqui. Opa! Queremos grana, Marina. Você tem grana para passar para nós, Marina? Não. É isso, a Marina vai contar para a torcida do Corinthians quanto que o time vai receber se eliminar o Remo dessa fase da Copa do Brasil. Mas é muito dinheiro, Marina, ou não? Fala, Mi, voltei para falar de uma coisa que a gente gosta, né? Que é dinheiro, é isso mesmo. E caso o Remo entrou na primeira fase, já ganhou aí uma graninha, R$1,5 milhão, mas caso o Corinthians elimine o Remo, lembrando que é um jogo de ida e volta, né? Vai acontecer esse jogo aqui na Arena Corintiana também no dia 26. Vai ser R$2,1 milhão que o Corinthians vai embolsar. Vamos colocar na tela aí rapidinho quanto que o clube vai embolsar caso vá avançando. Então, oitavas, mais R$3,3 milhão. Quartas, mais R$4,3 milhão. Semis, mais R$9 milhões. O vice ganha mais 30 milhões. Tudo isso é acumulado. E o grande campeão, R$70 milhões. Claro, a gente está pensando lá na frente, mas dinheiro sempre é bom e o Corinthians está precisando bastante de dinheiro, né? E o ano passado, só para relembrar aqui rapidamente, o Corinthians ficou com um vice e embolsou aí quase R$42 milhões. Caso este ano o Corinthians seja campeão, a premiação está maior para o campeão. Vai embolsar aí quase R$90 milhões. Então eu volto com vocês, porque além da taça, né, que o Corinthians quer muito, quer deixar para trás o vice do ano passado, o dinheiro é sempre bom, né, Mi? É sempre
já ganha 2 milhões, aí depois o outro ganha 3, depois ganha 4, depois é 9, 7. Aí, e se for campeão é 70 milhões, Chicão? Ave Maria, 90 pau vai fazer uma diferença Não, é no 70. final do ano. 70 se for campeão, mas soma com tudo isso aí que vai ganhando fase a fase. Verdade. Dá quase 100, né? 70 mais ou A menos. coisa vai somando, vai somando. Quase 100. Ave E, Maria, Chico, eu tenho uma muito informação que eu recebi hoje. O Corinthians está atrás de um meio armador, né? Isso. O que os empresários fazem? Vão lá bater na porta e falar, ó, que tal esse aqui, que tal esse aqui, que tal esse aqui? Eu soube que o Caco Gamarra, que está lá no futebol árabe, ele é argentino, naturalizado paraguaio, camisa 10 da seleção do Paraguai, 28 anos. Ele é um dos jogadores que foi oferecido ao Corinthians. Essa informação chegou para mim ontem e hoje eu apurei e descobri que o Corinthians não se interessou pelo jogador. Caco Gamarra, camisa 10 da seleção paraguaia, foi oferecido, está com problema lá na Arábia, quer rescindir, quer sair por empréstimo, mas é um jogador que não se ofereceu ao Corinthians. E como a gente vem bater aqui na tecla, a informação é de que só na janela de meio de ano que o Corinthians vai voltar ao mercado. Daqui até julho é com este time que o Corinthians vai. Ó, Caco Gamarra e Red Label, você toma cuidado, foram feitos no Paraná. Então, ó, vamos devagar. Eu, para evitar ficar tomando iodo, que é o whisky, né? E eu tomo White Horse. Que é isso, você gasta gente? mais um pouquinho, Tá mas você toma uma coisa boa, né, Laerte? Só uma coisa, o Caco tá Gamarra convidado, Laerte. foi oferecido, mas é ruim, é isso? Não, o Corinthians não quer. O Corinthians não quer. Bom, tudo bem, nunca ouvi falar. Resultado da enquete, você tinha ouvido falar? Qual o grande problema? É irmão do Gamarra? Não, parente? Não tem nada a ver com Então isso. não é bom. Qual grande paulista vai vencer hoje? E a maioria respondeu que só o Palmeiras vence hoje. Que nada, o Corinthians vai vencer também. Só o Palmeiras, olha lá a porcentagem, 48%. A gente não tem tempo para mais nada. Tem o tempo de chamar o Jornal da Gazeta que está chegando, excepcional sempre para você. Boa noite, Salazar. Tchau, Chicão. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.